Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Jana Strigovski. Eu estou iniciando hoje uma série de lives curtas. Hoje vai ser com a Valéria. Ela vai se apresentar daqui a pouco. Tá chegando já. Eu quero trazer profissionais e quero trazer pessoas que são bons profissionais para falar do seu trabalho, para falar como está sendo. Olá, Olá, Jana, tudo bem? tudo bem? E você? Bem-vinda! Bom, obrigada pelo convite. Muito Obrigada, eu bom estava aqui estar aqui. contando, explicando o propósito dessa live. Eu estava dizendo que eu estou iniciando, né? A primeira live que eu faço, eu sempre fui convidada. E você é a minha primeira convidada, porque você foi a primeira pessoa que me convidou. Gratidão, a gente se reinventando na Sim, forma de se expressar durante a quarentena, né, Jana? sim. Eu fiquei pensando como que eu podia trazer maior conforto e nada melhor do que a gente ouvir Sim, pessoas que estão lidando bem com o seu desconforto. Essa é a ideia. sim. Bem-vinda. Então, Obrigada. minha primeira É um pergunta prazer para estar aqui. você é para você mesmo se apresentar. Me conta quem é você, quem é Valéria. Então, eu gosto de dizer que eu sou um espírito, né, uma alma, que estou em Valéria nesta vida, neste momento Que como bom. fisioterapeuta, terapeuta integrativa, esposa, mãe de Bruna e Quantos estou anos tem a nessa. Bruna? A Bruna tem 11, vai fazer 12. E a gente está aqui, né, como seres humanos, num propósito maior, acho que de cada um com seu caminho, da gente trazer algo que eu acredito que realmente tenha de dor, né? De acordo com as nossas vivências, com a família que a gente está e conseguir transformar isso em nossas fortalezas. Eu acho que é Uhum. isso. E para quando a gente transborda, né, essa essa capacidade de regeneração, vamos dizer assim, é onde a gente começa a conseguir compartilhar isso profundamente, tocar a alma do outro, compreender melhor os processos do outro. Você acha que você se tornou fisioterapeuta para olhar para isso? As dores te chamaram, as dores. Como foi seu Na processo? verdade, olha só que interessante, né? A minha história desde criança eu queria ser dançarina. Então eu fiz jazz muito tempo, fiz alguns anos de balé e por uma questão de trauma da minha mãe na época, ela me tirou da coisa que eu mais amava na vida, que era a dança. E então, mas aí eu tentei me reinventar fazendo educação física. Então, a primeira faculdade que eu fiz foi educação física. Sempre Mas pensando no movimento do corpo, né? Que sempre pensando interessante. no o movimento, ele faz parte de mim, né? Então, Uhum. sempre pensando nesse movimento, sempre fiz parte da minha história, o corpo. E quando eu cheguei lá na educação física, eu sempre fui muito estudiosa, muito CDF, como falavam antigamente, né? Eu meio que me decepcionei. Então, eu achei que não era bem aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui trabalhar com cardiopatas na época, né? Que era onde fazia sentido para mim tratar através do movimento. Que Mas interessante. fiz uma especialização no Dante Pazzanese para tratar com cardiopata tal, mas o universo, a vida vai nos levando para outros caminhos. Então, eu decidi que eu ia fazer ou medicina ou fisioterapia. Uhum. Fui aluna ouvinte da USP em medicina, mas chegando lá, eu vi que eu tinha que cortar e costurar as pessoas e eu me assustei com isso e realmente eu falei, não, não é isso que eu quero fazer. E aí eu fui para fisioterapia. Ali eu me encontrei, né? Primeiro no RPG,
Comecei já a trabalhar com coluna, com ortopedia desde o primeiro ano de faculdade, com uma técnica italiana, uma fisioterapeuta brasileira. Fiquei lá durante muitos anos, 6, 7 anos, trabalhando com E ela. quando você fala, aí eu me encontrei, o que que você encontrou ali? O que que tinha de tão, o que que é tão gostoso assim dentro Era dessa profissão Fazia da sentido fisioterapia? para mim tratar as pessoas, mais do que dar movimento a elas apenas, que a educação física ela tem uma grande importância, né? Que é mexer esse corpo. Uhum. Mas quando eu entendi que as dores poderiam ser melhoradas, quando a postura poderia ser cuidada de uma forma que fazia sentido para mim, no meu corpo, eu comecei a buscar esse caminho. E foi esse caminho que eu segui durante muitos anos da minha vida, né? E Através você da. já me contou uma vez que os próprios pacientes e as dores dos pacientes te movem a buscar novas soluções, novos cursos. Me conta um pouco essa motivação. Na verdade, eu sou inquieta. Sempre fui inquieta com relação às dores das pessoas. Por que que alguns melhoram e alguns não melhoram? Então, eu queria entender essa dinâmica, né? Eu estou fazendo a técnica, vamos dizer assim, que é a mesma, eu estou com o mesmo raciocínio fisiológico, eu estou com o mesmo raciocínio biomecânico. E o que que tem ali a mais? Então, durante esse processo de análise, de estudo, eu fui fazer primeiro acupuntura. Foi interessante porque meu pai, na verdade, me incentivou a fazer acupuntura, né? Minha mãe tinha se curado com uma dor dela, que ela tinha tido uma queda, e a única coisa que curou ela foi a acupuntura. E aí eu fui Que fazer, mas chegando interessante. lá, eu cheguei com uma mentalidade muito crítica de uma formação analítica que eu tinha tido, né? Uhum. E falar de energia para mim naquele momento foi uma coisa assustadora. Então eu falei, opa, peraí, Que esse interessante. campo de energia, falar que dá para tratar distância, né? Já se falava nessa época disso. E eu A falava, acupuntura já se falava em curar a eu tive distância? um grande professor que ele já falava isso. E eu falava, meu Seria o Deus. quê? Tipo cura prânica? Alguma coisa assim? Não, ele simplesmente falava, mentaliza o ponto e manda a energia para a pessoa naquele ponto. E eu Uau! falava, nossa, como assim, gente? E aí aquilo Quantos teve anos isso? isso quando eu antes de ter a Bruna, então faz Legal. 13 anos, Você né? lembra o nome desse mestre? Para deixar aqui Ai, registrado? não vou lembrar, ele era dentista, não vou lembrar. Era Mas um grande oriental? professor. Hã? Não, Oriental? não, nada oriental. O pensamento oriental. Uhum, Mas eu não tive aula, eu fui aluna da ABA, acupuntura, ABA, né? uhum. Associação Brasileira de Acupuntura, e nenhum deles era oriental. Que interessante. Professor Evaldo, doutor Evaldo, que foi o meu mestre, Uhum. mas nenhuma oriental. E aí, enfim, estava quase desistindo do curso. Quando o universo me trouxe uma paciente, querida paciente, que Que eu legal. atendia ela há alguns anos, quando ela precisava. E ela veio, uma médica cética como eu, e ela veio para mim com uma cervicalgia. E quando ela veio com essa cervicalgia, eu falei para ela, olha, vamos tentar acupuntura? Aí ela falou assim para mim, mas eu morro de medo de agulha. Eu falei, mas você é médica, como você morre de medo de agulha? E aí ela falou, não, tá bom. Aí eu pus a agulha mais fininha que tem, que é de rosto. Ok. E durante o tratamento, ela começou a me descrever os meridianos de acupuntura. Ela dava Uau. cor, ela, ela descrevia o trajeto, Nossa, tô ela não era arrepiada. médium, não era nada. E eu Ela falava, estava sentindo. uau, Que lindo. que isso? E aí ela falava, vê se faz sentido. E aí eu pegava o livro do Imperador Amarelo, é um livro bem complexo da acupuntura, e aí tinha as palavras que ela usava, como um lago. Ela falava, tudo termina num lago. E eu falava, meu Deus, o Uau. que é isso? Bom,
Aí eu falei, olha, Aí você ok, falou, acupuntura universo, fica. ok, universo, eu fico. Agora, a cética começa a acreditar em energia. E aí, nesse processo, eu falei, não, eu preciso compartilhar com as pessoas isso, se você me permitir. E eu levei ela até minha pós-graduação, e aí minha professora, a Silvana, é, fez acupuntura nela e ela descreveu a mesma coisa. E foi muito lindo, porque realmente ela tinha essa capacidade de perceber os meridianos, as cores dos meridianos e o que estava acontecendo no corpo dela. Então, ela descrevia calmaria, ela descrevia um equilíbrio. E foi muito lindo. Bom, mas aí, Então, quando você pinça algum ponto, aquilo solta e flui, é isso? Solta. sim, tem uma energia, né? Então, Uhum. assim, cientificamente falando, existe uma diferença de potencial de energia ali no ponto. Por isso que quando a gente põe o aparelhinho que hoje em dia tem para analisar o ponto, para verificar o ponto, ele apita, né? Então, tem uma análise ali. Quando você coloca agulha, não é uma agulha, são E várias, né? antes, quando não tinha o aparelhinho, você ia por Por intuição ou você ia intuição e por por onde mapas, ela né? dizia que A tinha gente dor? trabalha com intuição e com mapas, mas existe Uhum. todo um processo de avaliação próprio da acupuntura, onde a gente vê língua, onde a gente vê pulso. Então, tem todo um acesso diferente, né, do que a medicina tradicional. Mas aí Então, você não parou, que eu sei que você foi para outros estudos. Me Então, conta. aí eu fiquei na acupuntura um tempo, assim, estudando loucamente, testando, fazendo minhas cobaias, os meus pacientes treinando e fazendo acupuntura. Uhum. Mas aí nesse caminho de energia, eu queria estudar mais. Sempre quis estudar mais. Então, Conheço alguém assim. Não é à eu fui toa que a para a gente se física conecta, quântica. né? E eu comecei a estudar pessoalmente a física quântica, né? Então eu virei reikiana, a minha filha quando nasceu, e esse é um processo muito importante que eu acho que foi uma chave para mim, Jana. Quando a minha filha nasceu, ela teve um refluxo grave e ela teve uma parada respiratória por engasgo com 18 dias. Então, eu acho que ali foi um marco, porque aí a gente começou a tratar dela, claro que com a medicina tradicional, com a antroposofia também. Mas chegou uma hora e ela não dormia primeiramente por causa do refluxo, mas depois eu não sei porquê, tentei todos os livros, todas as técnicas e nada resolvia. Até um dia que as duas médicas viraram para mim e falaram: olha, você vai para o Instituto do Sono e você vai dar remédio para essa menina dormir, porque você não aguenta, você tem que trabalhar. E eu falei: não, de jeito nenhum. Um bebê de 1 ano e 4 meses, eu não vou colocar, não vou dar remédio para essa criança. É minha filha, meu bebê. E aí eu fui para um amigo, um grande acupunturista, Geraldo, que ele é um mestre de acupuntura, ele que trata meu mestre. E aí ele virou para mim e falou assim: Val, isso não é físico, é energético. E você vai fazer curso de reiki e você vai fazer reiki nela. E eu obedeci. Eu falei, ok. Mãe desesperada, querendo tudo. E depois de 1 mês que ela estava sendo tratada com reiki, ela dormiu. Uau. A noite inteira, pela primeira vez, desde o dia que ela nasceu. Eu falei, opa, então eu quero olhar para isso. E aí ficou um tempo onde eu separava o energético da minha vida pessoal, porque eu comecei a tratar reiki voluntariamente. Tratei 10 anos com reiki num espaço voluntário da minha vida profissional. Uhum. Eu não achava muito esse equilíbrio, Sim, né? existia um período onde não era muito Sim, aceito, e isso a sim, gente precisava manter num lugar meio sim. escondido, as Então, pessoas não eu fui levavam muito a fazer sério, né? Soie, que é uma técnica super Ah, que legal. científica, onde eu tratava as pessoas com dor crônica, me especializei no HC em dor crônica. Então, eu Uhum. fui fazendo esse movimento. Até que em 2014, eu entrei para o mundo da microfisioterapia, né? Show.
E aí as coisas começaram a se encaixar de uma forma natural, né? Uhum. Onde eu compreendi através dos mapas embriológicos que nós somos energia sim, e que atrás de uma dor, que é a minha especialidade maior, de muitos anos, sempre tem uma história, né, Jana? Sim. Das terapias que eu Eu vi fazia. uma vez, Val, deixa eu te perguntar uma coisa, que o nosso cérebro tem um mecanismo de que quando eu preciso ir adiante, ele guarda essa informação de que aquele trauma aconteceu em algum lugar do corpo para que eu tenha a chance de deixar isso para depois. Ele não processa, então é como se fosse um mecanismo que guarda e aí em algum momento aquilo vai ficar uma energia acumulada para eu, quando eu tiver liberada de novo, aquilo me avisar que já pode ser visto. Faz sentido isso? Faz todo sentido, é um mecanismo de proteção que a gente chama, né? Então, o cérebro ele não reconhece nada que ele já não conheça. E Uhum. aí vem também a parte sistêmica, né? Que nesse sentido de reconhecer o que a gente conhece, pode ser que a gente conheceu nos antepassados e ativa algo dentro da nossa existência, né, da nossa Uhum. vida, e que tem uma repercussão lá atrás. Sim, essa parte que eu quero te perguntar, que eu acho bem interessante. Como é que chegou essa hora de linkar a ancestralidade com a energia, com o físico, com o que estava acontecendo especificamente com a dor? Qual foi a técnica que você começou a acessar essas histórias de vida a partir do corpo? Foi a microfisioterapia mesmo, né? Então, os criadores da micro são dois franceses osteopatas. E Uhum. eles, ao longo do trabalho deles, eles foram vendo que essa ancestralidade era muito importante. Então, eles mapearam o corpo de uma forma que a gente pergunta para o corpo aonde está. Então, pai, mãe, avô, paterno, avô Ah, materno, que show. paterna, avô materna, né? E aí a gente vai percebendo que eles vão até a quarta geração por uma questão talvez didática, não sei. Mas a microfisioterapia, ela pega basicamente até a Então, quarta quer geração. dizer, a gente carrega a nossa ancestralidade literalmente no corpo, né? O que a gente Sim, fala na constelação, que a gente é o sim, produto biológico dos que vieram antes, e é fato e é matéria mesmo, a gente é sim. matéria-prima E olha, a partir, né? é muito interessante isso, porque a Incrível. gente, tanto eu quanto você, nós somos buscadoras, né? Nós somos pessoas que somos curiosas, que gostamos de estudar. Então, hoje, a epigenética, ela tem muito estudo sobre isso, inclusive em animais, né? Então, tem um estudo que é bem interessante, que colocaram uma vaca num pasto e tinha uma cerca, colocaram uma cerca elétrica. E a vaca tomou um choque. Tiraram a vaca de lá. Essa vaca teve um bezerro. Esse bezerro nunca teve contato com essa cerca elétrica. E aí colocaram uma cerca, mas sem eletricidade. Esse bezerro cresceu, virou uma vaca e ele nunca tocou esta cerca. E esta vaca, que era um bezerrinho, teve o seu bezerro. E na terceira geração, fizeram uma linha. Não tinha mais cerca. E este bezerro, ele nunca ultrapassou essa linha. E esse é um muito mais. Tem muito mais estudos Sim, relacionados a isso, sim. né? Então a gente Tudo a entende ver que com o que a esse gente campo enxerga na epigenético, constelação, sim. ele não é só nosso, ele é dos Uhum, animais também. Por quê? sim. Porque isso é um mecanismo de sobrevivência, Sim. né? Então a gente vai aprendendo isso. Nós Isso é somos a memória, sabedoria dos ancestrais, né? Ele passa por sim. sobrevivência mesmo, Passa para modo que a de vida, próxima geração tenha mais capacidade de sobrevivência do que a sim. nossa, né? Então a gente não precisa repetir os mesmos erros. É aquela história, né? Se a gente tivesse que inventar a roda toda vez que a gente nascesse, onde a gente É, estaria? pois é, e a gente vai adiante e muitas vezes se achando ainda melhor do que esses tão sábios que vieram antes de nós, abriram caminho para tanta coisa, né? A Sim, gente não faz mais que obrigação de ir adiante e deixar um legado também, né? Para os que vêm depois. é. São fortes.
a gente precisa olhar com amor para isso, né, Jana? Uhum. Porque às vezes a gente fica preso também, como a constelação mesmo, do Dr. Bert Helling nos diz, por uma questão de pertencimento e de amor ao clã. Então, Sim. existem processos que às vezes são bons, uma grande parte deles são bons, mas existem processos, dores, que a E a gente está gente não precisa carregando, levar e a gente mais. está Exato. repetindo e está pesado. E às Uhum. vezes a gente se identifica com aquilo como se fosse nosso, né? E a gente hoje eu tenho muita felicidade em dizer que esse caminho é possível. A gente não precisa repetir o padrão doloroso deles e a gente pode viver Legal. uma vida mais leve, né? Sim. Uma Olha, vida onde a gente pode tirar, agradecer, honrar com amor e falar, ok, eu deixo isso com você. E eu vou seguir minha vida exato. sendo a minha melhor versão. Amém. Me conta, querida, e o futuro? Como é que é? Eu me propus que essa live tivesse 30 minutinhos para ser mais Sim. curto, para Eu otimizar o gosto de tempo. falar, né? Não adianta. Mas eu quero te perguntar agora do futuro. O que aconteceu na sua profissão? Quais são os insights? Quais são as percepções? O que muda? E qual é a perspectiva de futuro para você? Olha, Jana, quando a gente está no nosso propósito de vida, né? Quando a gente ama verdadeiramente, acorda todos os dias e ama o que a gente faz, eu acho que é um pouco mais fácil. Obviamente que esse movimento de confinamento que a gente teve tiveram repercussões financeiras, tiveram repercussões da gente não poder atender, né? E eu tinha feito uma grande transformação profissional, né? Um movimento profissional esse ano que realmente não aconteceu ainda, por conta de todo esse período que a gente vivenciou. Mas eu aproveitei esse período para me tratar, me curar. Eu acho que sempre quando a gente busca essas informações que a gente chama de universo, Travou. o telefone, essas percepções, a gente está mais atenta àquilo que o presente traz para a gente. O que você fez especificamente? Você ficou mais introspectiva? Você fez alguma Ah, técnica específica? O que eu acho você que, fez? como todas nós, eu passei por vários estágios, muitos estágios. Um estágio de susto, um estágio de medo, um estágio de observar e tentar entender esse movimento global que teve. Um estado de, ok, quando isso tudo vai acalmando, a gente vai internalizando, a gente olha mais rápido para esse sistema e fala, ok, o que a gente pode fazer com isso, né? Então, eu comecei nesse movimento de lives, fiz uma semana de gratidão, faço Uma meditações semana de todas. gratidão é bom, hein? Sim, porque na Gratidão verdade, conecta a gente com tudo, né? Abre sim, portas mesmo. eu acho que a Muito gente legal. se conectar com esses sentimentos do que traz, do Traz, que a gente sim, já tem de bom, exatamente, traz né? foco no que já tem, né? E a gente vai Exatamente. para soluções quando a gente põe o foco no que a gente Sim. já tem, né? E aí E você já voltou a atender, eu já já voltei a está atendendo atender, presencial. com todas as restrições, poucos pacientes por dia. E eu estou no meu propósito. Então, na verdade, eu estou mais no presente hoje, sem muitos planos futurísticos. Estou observando o universo, estou observando as pessoas ao meu redor. Então, assim, os movimentos que estão tendo, porque o Instituto Soma é de somar. Então, nesse momento, nada melhor do que a gente somar as nossas forças para que a gente possa juntos nos fortalecer, né? Então, o meu propósito é sempre ser um instrumento
de ajuda a pessoas se curarem. E esse, não importa quantas terapias eu faça, quantos cursos eu faço, eu sempre estou me aprofundando, porque eu acho que quanto mais longe eu chegar de mim mesma, mais recursos eu vou ter para O que colher. você chama de quanto mais longe eu chegar de mim mesma? O que significa isso? Observar, né? Primeiro, meu inconsciente, estar Uhum. atenta a todas Uma as. observadora de si. Sim. E Legal. a gente, eu acho que a vida é uma Uhum. cura. Sim, Não existe quem se cura uma sim, vez e acabou, né? sim, sim, Sempre nós vamos ter questões que sim. Eu vão falo que sempre aparecer. tem um nível de consciência acima, né? Então eu vou Sim, viver sim, ali a minha verdade e tal, mas sempre tem um nível de consciência além. E a gente gosta, né, de viver isso e já tá atenta. O que que vem vir depois, né? sim, Quem porque pega esse vírus, entre aspas, se contamina com algo que é muito gostoso, né? Você vai vivenciando e sabe que sempre tem mais, sempre tem um novo aprendizado, né? Muito gostoso. e o mais legal é o caminho. Eu acho que, apesar da gente ter perspectivas, planos, que Uhum, eu acho que são super importantes para a gente ter metas no futuro, porque a gente coloca a nossa energia em algo maior, ter um propósito lá na frente, eu sim, acho que é super importante. Mas estar neste caminho, observando e curtindo este caminho, sim, e exato, olhando porque hoje cada em dia, dia o que a sim, gente pode fazer sim, melhor. porque hoje em dia a gente está com mais dificuldades do que possibilidades, né? Então a Sim. gente com esse olhar positivo é o que a gente pode nos trazer de bom, né? E nem todo mundo está bem o tempo todo, e isso é normal do ser humano, né? Uhum, sim, Mas o que é repetitivo? Qual o padrão que eu repito? O que está pegando nessa quarentena? É ansiedade, é tristeza, é medo do futuro? é, E e, aí a gente vai fazendo esse caminho. E o sim. que está pegando em mim que eu vi o outro sentir e que por que eu senti isso também de eu vê-lo? Uma Então, coisa bem legal que me despertou isso aí que você falou, que a gente gosta de ajudar as pessoas, né? Assim, a pessoa que percebeu esses padrões repetitivos, não se coloque para baixo, né? não, Perceba, puxa, tem isso. E que legal que isso se tornou agora consciente, que é o é. que eu acho que você acabou de falar, ser uma observadora de si mesmo. Aí eu trago para o consciente e aí é o início da solução, né? Puxa, antes eu Sim. nem percebia, sempre acontecia, né? Isso é muito bonito quando eu começo a perceber e me dar conta e desejar mais, e desejar melhor. É em si o início, né, de um caminho de cura. Sim. Eu acho que Parabéns esse pelo seu caminho. trabalho. Obrigada. Adoro você, estamos Eu juntas. também. Desejo todo sucesso, que você Para alcance nós. sempre esse lugar de olhar para o outro ser e olhar a dor que tem ali. E você Sim. faz isso lindamente, e não para acolher, mas para ajudar a pessoa a ir para um lugar melhor para ela mesma, né? Que é o que você faz. Parabéns. Obrigada. Eu acho que Obrigada por esse papo. através da nossa história, eu acho que quanto mais dor a gente. Uma vez um terapeuta meu me disse isso, que quanto mais o curador é ferido, mais ele vai poder ajudar, né? Então, na verdade, a gente conseguir transformar a nossa fragilidade em força e olhar para isso e entrar verdadeiramente na questão da pessoa e falar assim: olha, eu tô contigo, tem jeito, é um caminho que a gente vai trilhar. Ninguém está falando que é fácil, ninguém Uhum, está falando que não é doloroso, mas sim, é possível. E quando a gente trilha esse caminho do autoconhecimento, é libertador. Mesmo que seja um pouquinho de consciência que a gente tenha por dia a mais, acalma, dá uma paz interna. isso E aí. olhar isso, quando a Sim, gente sim, consegue ter essa conexão com o sim, paciente, com o assistido ou com a pessoa que está na nossa frente e vê-la
tendo um Sim. resultado. Exige também abrir mão do benefício que a dor traz, né? Daquele lugar Sim, antigo. E as pessoas que estão prontas para isso encontram profissionais como você, encontram profissionais que podem ajudar ela a ficar de pé nesse lugar, acessar esse novo que ela escolheu para ela, sair do lugar do vitimismo, conseguir perceber a sua própria força, até por ter tido aquela dor por tanto tempo, sim, e ficar de pé nesse lugar da vulnerabilidade, caminhar e ver o quanto ela é forte, né? sim, com certeza. Isso E aí. quem não está pronto também, tudo bem. E A tudo bem. gente, tudo bem, E né? A tudo bem. gente não está Exato. aqui para, a gente está aqui para acolher, para Tudo tem o ajudar. seu propósito, tudo Tudo tem o tem o seu seu lugar. propósito, cada um E a tem o sua seu hora. momento, a sua hora. Pode ser que morra com dor e tudo bem também. É uma escolha, né? É uma escolha de cada um isso. E ao longo dessa caminhada, eu acho que é importante a gente, como terapeuta, entender isso também, né? Antes eu me cobrava, a gente tem uma mania da impotência, da desvalorização É. fisioterapeuta. A cura do paciente está nele mesmo, né? Essa que é a Sim, verdade. e se ele não quiser se A curar, gente só não vai oferece adiantar algo. nada. Tem Sim, um a cura milhão está de em nós mesmos. técnicas, né, Sim, para a exato. gente oferecer. E se ele não quiser, Todas vão curar e todas também não vão curar. Depende sim, a gente do impulso abraça, interno do paciente, né? acolhe e fala, tá Sim, tudo certo. sim. Querida, obrigada. Eu quero me manter nesse lugar de cumprir aí os 30 minutos. Ok, eu que agradeço. Obrigada por ter conversado comigo e É sempre muito bom. seguimos. É muito bom sempre a gente falar do que a gente ama com gente que tem o mesmo pensamento, o mesmo amor pela profissão. Então, eu sei que você é uma dessas profissionais, por isso que eu te honro e te agradeço sempre. E os nossos caminhos estão cruzados aí Sim, eu nessa... acho que a gente vai sempre seguir Sim, indicando pessoas uma para outra, porque a sim, gente confia no amor que a gente tem pelo nosso sim, com serviço, né? certeza. O respeito, o amor que a gente tem pelo ser humano, por todos, né? Por esse Amém. caminho lindo. Então, Sim. gratidão, agradeço muito o seu convite, fiquei muito Obrigada, feliz querida. em poder estar aqui. Obrigada. Que bom que eu pude te retribuir o convite que você me fez inicialmente. Uma Que honra. bom, olha, que as suas Um beijo. lives sejam maravilhosas aí. Amém. Super beijo, querida. Um beijo Boa semana. para você Beijo. também. Um beijo. Tchau. Tchau.